Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres e o médium Eduardo Sabag. E que Jesus nos abençoe. Hoje vamos comentar um caso que aconteceu no começo de junho de 2017 em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um rapaz foi pego furtando uma bicicleta e as pessoas o capturaram e, ao invés de chamar as autoridades competentes, pegaram ele, ficaram fazendo uma série de coisas e tatuaram na testa dele que ele era um ladrão, né? Então, para iniciar aqui o nosso debate, eu queria que o Eduardo explicasse, basicamente por cima, como que é o Velho Testamento da Bíblia. Edu. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, no Antigo Testamento nós temos muitas leis civis, né, que serviam, na verdade, né, para aquela época, mas que não servem mais para hoje, porque naquela época o pessoal era bem mais primitivo, então precisava de umas leis muito mais fortes. E apesar de serem leis óbvias hoje em dia para nós, para aquela época não era, né? Não matarás, não roubarás, porque as pessoas realmente elas não tinham essa consciência, então elas faziam essas coisas erradas e era natural para elas. Então, o que ocorreu nesse período, né? Moisés colocou muitas leis dessas, outras leis além dos 10 mandamentos, que vamos dizer assim, se a gente separar em duas coisas, as leis de origem divina seriam as leis que vieram pelo mundo espiritual, em nome de Deus, né, que seriam os 10 mandamentos, e as outras leis que Moisés colocou para controlar aquele povo atrasado, né? Vamos chamar assim. Então, nós sabemos, por exemplo, que naquela época Moisés aceitou, né, na verdade, a lei de Talião, que seria olho por olho, dente por dente, mas que desde aquela época Deus nos enviou os 10 mandamentos, que seria não matarás, que na minha opinião está acima desse olho por olho, dente por dente, obviamente, né, porque é uma lei divina. E desde aquela época já existem essas leis básicas, né, e óbvias, que para nós hoje é óbvia, mas para aquela época não era tão óbvia, porque o povo era primitivo, né? E inclusive tem uma outra lei no Antigo Testamento que ele fala que você poderia se defender do bandido se ele atacar a sua casa à noite. Dá a entender que você pode, por exemplo, matar o bandido se ele atacar a sua casa à noite, mas não de dia. Porque como não tinha eletricidade naquela época, né, devia ser muito complicado você estar na tua casa e um cara entrar na tua casa, por exemplo, né? Então, você vê que hoje a gente presenciou um caso, infelizmente, obviamente que os dois lados estão errados, né? Claro que tanto o que roubou, apesar de não estar muito claro se realmente qual era a intenção dele, mas e os outros também que fizeram isso com o rapaz, que também tiveram uma péssima intenção, vamos dizer assim, e ambos estão errados, claro, mas que a gente presencia uma situação muito atrasada, né? Vamos dizer, uma coisa de pessoas que não têm uma consciência até hoje, né? Pois seria pior do que um olho por olho, dente por dente. Então, acredito que a gente ainda está longe de estar alcançando aí o cumprimento das leis divinas. Então, isso daí, Edu, está em Êxodo, no capítulo 22, versículos 2 e 3, que justamente a lei civil já dessa época de Moisés autorizava que o cara se defendesse à noite na casa dele caso entrasse um ladrão. Por quê? Porque justamente não tinha luz, então teoricamente ele não sabia o que a pessoa queria, ele legitimava a autodefesa nesse caso. Mas que se a pessoa matasse esse bandido de dia, ou seja, enxergando, vendo a situação, no caso essa pessoa que estaria sendo assaltada seria condenada. Então quer dizer, isso nessa lei civil de mais de 4.000 anos já era dito. Então ainda hoje, então, nos dias de hoje, né, com a tecnologia, as informações que a gente tem, as leis muito mais
corretas, hoje se torna ainda pior esse tipo de reação, né? Tanto que esses rapazes que fizeram essa tatuagem, eles inclusive já foram punidos pela nossa lei humana aqui, né? Aí, aproveitando o assunto, eu queria lembrar outra coisa, que Jesus ensinou a gente o perdão, ensinou a fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizessem para nós, e que com certeza, né, se um de nós fosse pego roubando, não ia gostar de que tatuassem na nossa testa que a gente era ladrão. Certo, Léo? Olá, pessoal, tudo bom? Com certeza, né? A gente não ia gostar que fossem tatuado isso. Primeiro que, eu, como um bom espírita, eu não iria fazer isso, né? Mas a gente pode concluir que roubar e vingar são atitudes totalmente condenáveis, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre o maior mandamento, os Espíritos falam que amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres que a gente tem para com o próximo. Então a gente pode ver que tanto roubar como se vingar seriam atitudes totalmente condenáveis, né? E complementando essa parte, no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre o direito de propriedade e roubo, na questão número 880, Allan Kardec pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os Espíritos respondem: o de viver. E por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a existência corpórea. Então a gente vê assim que nessa questão, o fato deles tatuarem a testa desse rapaz vai comprometer totalmente a existência corpórea dele, dificultando outras coisas que ele poderia fazer na vida dele, né? E tem uma outra questão também, na questão 882, que o Allan Kardec pergunta: o homem tem direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? E os Espíritos respondem: Deus não disse, não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César? Então a gente pode ver assim, que tanto um como o outro realmente é condenável, né? Roubar é totalmente condenável, mas mesmo assim, se ele vier a fazer isso, Jesus nos ensina a dar a César o que é de César. Então a gente não sabe, né? Porque hoje nosso país vive numa situação totalmente complicada e existem diversas pessoas que estão passando uma dificuldade financeira e existem diversos casos de pessoas que às vezes cometem pequenos delitos para trazer o sustento para a família e poder suprir alguma falta que tem na vida, né? Posso falar também da vingança, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo chamado A Vingança. E esse capítulo eu vou ler para vocês, que diz assim: a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrária a estes preceitos do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então você vê aí que é totalmente contrário a essas coisas, né? A vingança como sendo um ato bárbaro, e ele toca também num ponto importante nesse texto, que é a influência dos espíritos na nossa vida, né? Nas nossas atitudes. E aí a gente podendo colocar como exemplo uma questão do Livro dos Espíritos 459, o Allan Kardec ele fala assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então a gente percebe que os espíritos, geralmente, eles podem sim influenciar nas atitudes que a gente toma, e por isso que é tão importante a gente estar sempre em vibrações positivas e praticando o ensinamento que nosso Mestre Jesus nos passou, que é vigiar e orar, né? Para dessa forma a gente não ser influenciado negativamente nas nossas atitudes, na nossa vida, e complicar a nossa situação. Então dessa forma a gente pode ver que o roubo e a vingança são totalmente contrários aos ensinamentos de Deus. Então, aproveitando aqui a brecha,
Por que normalmente a pessoa se vinga? Porque ela não acredita na justiça que a pessoa que cometeu o crime, no caso esse que furtou a bicicleta, vai sofrer. Então vai lá, ele não acredita na justiça do homem, né? Então ele vai lá e se vinga. Só que quando ele se vinga, ele também mostra uma falta de fé, porque ele não está confiando na justiça de Deus, que é soberana, é perfeita e não falha. Então isso é mais um ponto que quando alguém erra, a pessoa não tem que se vingar mesmo, porque a justiça de Deus vai ser implacável. Ela vai fazer com que ele se arrependa de ter cometido esse erro. Isso tanto é válido que um caso muito marcante da Bíblia, do Novo Testamento, né, foi a mulher adúltera, que queriam apedrejar. Então, quando você vai lá, trouxeram uma pessoa que errou e o pessoal lá queria apedrejar. Apedrejar ela, é claro que é algo ruim, né? E a gente antes da gente encarnar, a gente faz uma programação, né? Nessa programação, a gente não programa nada ruim. A gente programa somente coisas boas. Não é isso, Edu? Sim, é muito importante frisar que quem está mentindo, enganando, brigando, se vingando, qualquer coisa do gênero, já está fugindo da sua programação, já não está fazendo o correto. Porque sempre antes de reencarnar, a gente faz toda a programação baseada no bem. Obviamente que a grande maioria, infelizmente, está falindo, né? Não está errando, porque a maioria das pessoas hoje ainda insiste no mal. Mas também tem pessoas que falam em algumas coisas, estão corretas em outras, etc. O interessante nessa passagem que você citou, da mulher adúltera, é que Jesus fala: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele também pode estar se referindo assim: na realidade, nenhum de nós pode nunca tirar essa primeira pedra, porque se a gente não foi pecador agora, a gente já foi pecador no passado. Então é a mesma coisa quando a gente vê um bandido, por exemplo, que a gente vê e fala: nossa, o cara está totalmente errado, o que ele está fazendo é um absurdo. Mas nós não sabemos, mas a grande maioria das pessoas que estão encarnadas aqui já fomos bandidos em outras ocasiões, porque a gente passa mais ou menos por esse sentido evolutivo, né? O bandido, ele não é mau por causa da sua origem, ele não é o demônio, ele não é ruim dessa forma, ele só não aprendeu ainda o caminho certo, só não aprendeu ainda o caminho do bem. Então a maldade, ela é uma falta de conhecimento, ela não é uma característica eterna, vamos dizer assim, mas cedo ou mais tarde ele vai melhorar. E também é importante frisar que quando a pessoa passa por uma expiação, por exemplo, tendo um carro roubado, né, ser prejudicado nessa forma, ela está expiando, né? Ela já está pagando um débito do passado. Quando não foi ela que, pela sua imprudência, provocou aquela questão, ou seja, quando ela tomou os cuidados necessários, mesmo assim roubaram o carro dela, mesmo assim roubaram ela, mesmo assim traíram ela, vamos dizer assim, no sentido financeiro, isso obviamente é uma expiação. Então, no momento que ela se vinga, ela anula aquela expiação que ela passou. Ela se vinga, não vai, às vezes, obter nada de volta, vai causar um novo débito, porque normalmente a vingança é pior do que o ato, então ela, além de não ter pago o débito dela, causa um outro débito. Por isso que às vezes tem gente que encarna e passa por um monte de coisas complicadas, porque são muitas existências de débitos e problemas, né? Então, dá para dizer até então, Edu, que ela não só não quitou a dívida, como ela ainda adquiriu uma nova. Exatamente, com certeza absoluta, na verdade. E infelizmente isso é muito comum também. A gente vê pelas histórias, pelos atendimentos, né, que a gente consegue às vezes conhecer as outras existências das pessoas, muitos pelos livros, porque tem um monte de livros que contam histórias de muitas existências, né? A gente percebe que é comum mesmo as pessoas entrarem numa existência com um débito X e, ao invés de pagarem esse débito, causarem mais débitos ainda, né? Principalmente no caso dos suicidas. O suicida não precisa nem falar. Ele vai passar por uma dificuldade e aí ele não suporta a dificuldade e se suicida. Então ele vai ter que pagar aquela dificuldade, mais a expiação do suicídio, mais a consequência da morte dele, mais o que ele causou para os familiares dele, porque ele se suicidou e prejudicou os familiares dele também.
Então ele vai espiar por tudo isso. Então é terrível. Ele espia pelo que ele deixou de espiar, pelo suicídio dele, que ele vai ter que espiar fortemente, fisicamente falando, pela vida de todos que ele prejudicou. Então, infelizmente, é muito comum. E provavelmente, nesse caso aí, a gente percebe que esses tatuadores que tatuaram a cara dele, a cara do rapaz, estão assim bem, vamos dizer, enraizados ainda nessa questão da raiva. Então não vai ser tão cedo que eles vão conseguir espiar esses fatos. Mas vale lembrar de uma coisa também: a expiação, junto com a prisão física, né, vamos dizer assim, a prisão na vida terrena, também diminui. Vamos dizer, se o cara foi preso, essa prisão ela diminui a expiação, porque ele já está expiando, né? Vamos dizer assim, o período que ele está passando preso aqui já é parte da expiação. Não é que ele vai ficar 10 anos preso aqui e sofrer a mesma quantidade de expiação que ele deveria lá. Então, a própria situação que vai ocorrer depois da vida física também vai definir a expiação mais para frente. É óbvio que aqueles que cometem crimes e ficam totalmente impunes na vida terrena, esses vão sofrer uma expiação violentíssima. Mas aqueles que começam a pagar na vida terrena já tem um pouco mais amenizado. Não amenizado, porque na realidade ele já pagou uma parte, né? Então só vai faltar outra. Seria mais ou menos como uma conta corrente, né? Então se ele já pagou um pouco aqui na Terra, diminui um pouco o débito dele. Exatamente, é uma conta corrente. Nenhuma ação contra a justiça divina fica impune. Isso é um fato. Nenhuma pequena ação. Segundo os espíritos que me falam, qualquer coisinha que a gente faça fica registrado em algum lugar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que acertar isso, né? Claro que as boas ações que a gente faz anulam as ações ruins e vice-versa. Então realmente uma conta corrente, exatamente isso, né? Então cada um tem a sua conta corrente. Quanto pior a gente for, mais devendo a gente fica, né? Quanto melhor, mais crédito a gente tem. E por aí vai. Sim. Uma coisa que eu até queria puxar um parênteses é o seguinte: a gente não pode nunca ser conivente com o mal. Então, no caso desses, claro que a gente não está julgando ninguém, mas num caso desses, onde você conseguiu evitar um roubo, conseguiu apreender o bandido, o caminho correto é chamar as autoridades, né? Liga para a polícia que eles vão proceder dentro da lei para punir a pessoa. A nossa lei, a gente sabe que ela é imperfeita, ela é falha, até porque foi feita por homens, né? Mas é ela que tem que ser seguida. Não adianta querer fazer justiça com as próprias mãos ou qualquer outro tipo de coisa. Porém, o lado bom disso tudo é que esse tipo de coisa está com os dias contados, não é, Léo? Sim, a gente está já sabendo há um bom tempo que nosso mundo está passando num grande processo de transição, né? Que está passando de um mundo de provas e expiações, onde a gente vê que o mal predomina, para um mundo de regeneração, que segundo o Evangelho segundo o Espiritismo diz que são mundos onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, a gente vê que eles ainda têm prova a passar, né? Mas essas provas não são tão angustiosas como as que a gente encontra aqui no nosso planeta. E uma prova disso é que os espíritos estão nos dizendo que vários espíritos de luz já reencarnaram e estão reencarnando para acelerar esse processo, né? Então, provavelmente aí nos próximos anos a gente já deve estar começando uma sociedade bem mais justa, bem mais igualitária e sem esses problemas com orgulho, inveja e outros tantos sentimentos que atrapalham no progresso evolutivo individual e da humanidade no geral, né? O Edu quer falar alguma coisa? Então, na realidade, eu quero falar sobre essa questão da polícia que você citou, porque as pessoas acham, às vezes, por exemplo, que entregar um bandido é errado, porque vai prejudicar ele. Na verdade, as pessoas pensam que isso pode ser errado no ponto de vista do espiritismo, que a gente não deve entregar bandidos, que a gente não deve chamar a polícia para situações. Isso não é verdade. O correto é, sim, nós sempre vivermos conforme as leis, né, que estamos vivendo. Então, caso a gente presencie um roubo, caso a gente seja roubado, caso uma mulher apanhe do marido, todas essas situações, elas devem, com certeza absoluta, serem, vamos dizer,
entregues à polícia. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer a justiça, que não seja justiça com as próprias mãos, e sim uma justiça chamando a polícia, ou até processando alguém que te prejudicou, desde que seja uma coisa justa, né? Muitas pessoas perguntam para mim assim, mas Eduardo, eu não queria, mas meu ex-marido ou meu ex-sócio me prejudicou, mas eu não queria processar ele porque eu não acho que isso está de acordo com a doutrina espírita. Claro que isso está de acordo com a doutrina espírita. A doutrina espírita prega a igualdade, na verdade, né? A justiça, na realidade. É claro que se não der certo nessa existência, ele vai ter que pagar em outra existência. Mas o correto é a gente buscar, sim, o auxílio da polícia, o auxílio jurídico e o que tiver às nossas mãos, sem vingança com as próprias mãos. Não é quer dizer, então se é assim eu vou lá, eu mesmo pegar o cara. Não, isso não está certo, isso está incorreto. Mas correto é assim, chamar a polícia, é buscar os seus direitos, né? E outro fator interessante é que hoje nós estamos ainda na prova de expiação, como o Léo falou, né? E vamos passar para a regeneração. Quando isso acontecer, essas almas que estão nesse nível de vingança, de maldade, até de roubo, esses espíritos já estão sendo, né? Convidados a se retirar e eles vão para o outro planeta, que é igual ou pior à Terra em grau moral, e vão voltar só quando estiverem no mesmo grau que a média daqui do planeta Terra, né? Então essas coisas ruins vão acabar em pouco tempo. Tá certo. Inclusive, quem quiser saber mais sobre essa transição planetária de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, pode ler o livro Os Exilados de Capela, que fala bastante sobre esse assunto, conta do pessoal que foi transferido de Capela aqui para a Terra há alguns 1000 anos atrás, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, eu queria lembrar também que é muito importante que todos não reajam a nenhum assalto, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que ainda tem esse problema. Como a gente já falou até agora, dai a César o que é de César. Se o cara veio a fazer isso, vamos ter indulgência com ele e aceitar da melhor forma, né? Porque tudo é uma expiação, né? Exatamente, uma expiação ou uma prova, mas tanto faz, né? O fato é que se a gente foi vítima de alguma coisa, a gente tem que aceitar com resignação e procurar resolver dentro dos meios legais aí, como o Edu falou, procurando a justiça ou a polícia. Com isso finalizamos o programa de hoje. Agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar o nosso canal espírita de Evangelho no Lar através do aplicativo Telegram. Nesse canal, além do Evangelho, também colocamos outros materiais de estudo. Para participar dele, é muito fácil. Primeiro instale o aplicativo Telegram, com M de Maria no final, no seu celular. Você pode instalar clicando nos links que estão aqui abaixo. Tem um link para o aplicativo se o seu celular é Android, um se ele é da Apple e um se ele é Windows Phone. Você clica no link e instala o aplicativo Telegram. Ou procura por Telegram mesmo, escreve igual Telegrama, só que sem o A. Procura por Telegram e instala esse aplicativo. Após instalar, você clica no link do canal nosso, que está aí também embaixo, e você entrará automaticamente no canal. Então até o próximo programa, pessoal. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.